Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia. A primeira leitura nos fala do Êxodo, o povo de Israel, que devia colocar o sangue do cordeiro na cima das portas, para que a praga exterminadora, que vai matar todos os primogênitos, deve se afastar das casas que têm esta marca do sangue. A vitória do sangue de Cristo já é presente. Mas no Evangelho de João, capítulo 13, da Santa Ceia, onde João nem vai falar da Eucaristia, porque os outros apóstolos, os outros evangelistas falam já disso. João vai falar de uma maneira especial do lava-pés. E este evangelho começa por esta palavra. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É isso que é importante. Jesus vai escolher livremente entrar na sua paixão, morrer na cruz, para nos amar até o fim. É isso que nós devemos descobrir estes 3 dias, este amor incondicional de Jesus para nós. Ele passa pela cruz. A outra palavra é o versículo 14. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. O que o lavar os pés? Jesus vai lavar os pés de todos. E nós vamos ver que Pedro, acabamos de ouvir que Pedro vai resistir. Você não vai se abaixar até meus pés, Senhor. Você é meu mestre. Se eu não faço isso, você não vai ter parte comigo. Ah, Senhor, me lava inteiramente. É uma condição para ter parte com Deus, de se lavar os pés. Também vamos ver Jesus lavar os pés de Judas, o traidor. Jesus sabe quem é. Ele sabe o que ele vai fazer, mas ele lava os pés de Judas. Como para dizer a ele, ainda você está livre de sair desta armadilha no qual você entrou. O contrato com o sumo sacerdote para me vender. Como disse, o diabo já posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. O lava-pé que Jesus nos pede de fazer, como ele fez, é saber perdoar. É uma condição para que Deus nos perdoe. Também é uma outra condição para receber a Eucaristia. Se você tem algo contra seu irmão, deixa lá sua oferta, vai te reconciliar com ele e volta para oferecer tua oferta. Quem entrou neste dia da Santa Ceia na plena misericórdia, o perdão, é João. Ele entrou no olhar de Jesus sobre os outros. Vamos ver que amanhã João está presente quando Pedro vai renegar 3 vezes. E depois, domingo de manhã, vamos ver que Pedro está com João. Os dois vão correr no túmulo. Quer dizer que João entrou nesse olhar da misericórdia. Ele não vai condenar Pedro, que renegou 3 vezes.
ele vai acolher Pedro. E os dois vão correr no túmulo e João vai deixar Pedro passar em primeiro. João não condena, ele entra no olhar de Jesus. Tu és o primeiro sobre o qual eu vou bater minha igreja. Logo depois, Jesus vai acrescentar: Felizes sereis se vocês praticassem essas coisas. É uma felicidade para nós de saber se perdoar, de entrar no olhar de misericórdia que quer colocar o melhor do outro para Deus, que é capaz de amar até a miséria do coração de cada um. Este ano, a misericórdia é muito especial. Nós podemos se confessar diretamente a Deus, receber a indulgência plenária para quem reza para os doentes, e se confessar a Deus para quem não pode encontrar um padre. Mas Jesus vai nos falar de uma outra coisa, vai nos pedir uma outra coisa na Santa Ceia. Primeiro, repetir, fazer o gesto do lava-pés, entrar na misericórdia. A segunda, fazer isso em memória de mim, viver a Eucaristia. Isto é meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Na Santa Ceia, Jesus vai transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue para nossa salvação. E amanhã ele vai viver isso plenamente. Tudo está feito hoje, mas amanhã ele realiza o que ele fez hoje. Enfim, tem um terceiro ponto que Jesus vai nos pedir nesta Santa Ceia, que não está neste livro, o Evangelho de hoje, está na parte logo depois. O lava-pés, a Eucaristia, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E logo depois, imediatamente depois, Jesus acrescenta: ninguém tem maior amor do que doar sua vida para seus amigos. Para concluir, os três pontos: entrar no olhar de misericórdia, que é amar o próximo como ele é, até a miséria de seu coração, como Jesus fez para nós. Se unir a Jesus na Eucaristia. E hoje, nesta quinta-feira santa, rezemos para vocês, para que vocês possam se unir espiritualmente na Eucaristia. E o terceiro ponto: imitar Jesus no seu dom de amor. Ser capaz de perdoar, de diminuir até morrer para seu irmão, por amor de Deus e do seu próximo. Que Deus vos abençoe, que Ele nos permite de viver este dia na instituição da Eucaristia, numa grande misericórdia, numa grande comunhão e união com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.